Obrigado, senhor presidente. Primeiro, eu quero agradecer a presença da doutora Bruna Horato, destacar a coragem cívica de Vossa Senhoria, de estar presente aqui. Não seria qualquer pessoa que tomaria essa decisão, representando os médicos. Inclusive, nós tivemos com 1 ou 2 médicos na nossa reunião. Eles lhe passaram esse direito de vir aqui como testemunha. Não vou discutir essa questão, mas eu acho que Vossa Excelência tem todo o direito de fazer esse depoimento tão importante para o Brasil hoje, e, sobretudo, sendo advogado de terceiros. Os terceiros, doutora Bruna, senhores senadores e senadoras, são os órfãos, são os netos, são as viúvas, são aqueles que perderam os seus entes queridos nessa pandemia. E nós pensávamos que ela estava restrita ao serviço público, ao Ministério da Saúde, e, surpreendentemente, ela se estendeu a um hospital privado, a um seguro de saúde privado. Está comprovado, senhor presidente, aquela convicção nossa, de vários senadores e senadoras, de que o governo estimulou a imunidade coletiva, de que o governo e esses seguidores, no caso aí da Prevent Senior, eles usaram de forma desonesta, sem integridade, sem clareza, mas com má fé, a proposta de usar um medicamento ineficaz, como dessa cadeira aí disse o doutor Pedro Batista Júnior, quando eu perguntei se hidroxicloroquina e azitromicina resolveriam um caso de um paciente com pneumonia virótica, ele disse que não. Mas qual foi a desonestidade? Qual foi a forma de má fé e cínica que eles fizeram? Eles sabiam que essa é uma doença que mais de 90% das pessoas cursam assintomática, leve ou moderada. O que é que eles fizeram? Vamos fazer hidroxicloroquina, que custa R$1 um comprimido, azitromicina. Aqueles que ficarem curados, e ficariam até bebendo água, ficariam curados. Fomos nós que tratamos com hidroxicloroquina e vamos apresentar um trabalho. Vamos prestar serviço ao gabinete paralelo. Vamos prestar serviço ao presidente da República, o grande receitador de medicamentos ineficazes no Brasil, a hidroxicloroquina e a azitromicina. Vamos fazer isso, porque tomando água ou tomando hidroxicloroquina fica bom do mesmo jeito. Nós vamos curar 90%. Se internar, se no ambulatório atender 100 pessoas, 90 vão sair bem. Nós vamos ter um ótimo resultado, uma casuística muito boa nesse sentido. Essa foi a grande desonestidade e má-fé de quem assim o fez nessa questão da pandemia de hoje. Só que não se esperava que de 20 milhões de pessoas que tiveram a doença, mais de 20 milhões, a letalidade fosse tão alta. De 20 milhões, quase 600 mil mortes, é uma letalidade muito alta para uma virose. Não tem quase virose, ou teve no Brasil, que tivesse recentemente uma letalidade tão alta, como teve no caso aí da pandemia. E no hospital da Prevent Senior, de cada 100 que chegaram graves, foram para UTI, 39 foram a óbito, eram idosos, mas na maioria das vezes, na maioria dos casos, foram pacientes idosos que começaram a ter o problema, né, e pelas comorbidades que existiam, contra 11% lá do Hospital Einstein. Mas eu quero perguntar à doutora Bruna o seguinte: existia alguma dificuldade de que os pacientes pudessem ter informações, de que os parentes, as famílias, tinham dificuldade de ter informações a respeito dos pacientes? Tinha dificuldade? Sim, existe essa dificuldade. Quando eu fui fazer o processo de checagem, senador, para verificar se aquelas denúncias condiziam com a realidade, eu aproveitei a oportunidade para consultar o sistema do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim como o site de reclamação, a registro do site Reclame Aqui, assim como
rede social em que os pacientes, de forma desesperada, pediam acesso aos prontuários médicos, a informações a respeito do óbito de seus familiares. O relato dos médicos converge com o relato dessas pessoas. Pois não. Exatamente. Eu tenho aqui uma declaração de uma filha de um usuário, de um segurado, que diz exatamente, eu vou ler aqui, vou dar um relato à senhora. A família está exausta, adoecida, fragilizada emocionalmente. O Hospital da Moca não atende o telefone, e se não fosse mais uma vez a família, para contratarmos um médico particular externo, não teríamos notícia. Hospital da Moca. Quem vai arcar com essa despesa do médico? Quem vai acolher a família que está exausta e que não confia mais no serviço que contratou? Peço, por gentileza, um olhar especial para o paciente que está internado, está na UTI, está na unidade da Moca. A família não tem mais forças para lidar com tamanho descaso. Aguardo o retorno. Conseguimos, finalmente, um leito no Hospital da Moca para esse paciente. Infelizmente, enquanto isso, e que meu pai ficou no leito em observação na unidade Butantã, amarrado à cama, porque não estava na UTI, por isso não podia receber sedação adequada. O senhor tem pai, está se dirigindo ao médico, tem mãe, tem filhos, peço por um minuto que se coloque na pele de um familiar que está passando por isso. Um plano de saúde pago, religiosamente pago, para quê? Em todas as intercorrências que passamos até agora com o meu pai, se não fosse a família intervir, ele estaria morto e ele não teria mais vida. Então, veja que até a dificuldade de comunicação com o hospital existia essa barreira que a doutora Bruna acaba de confirmar. E ela continua. Doutor Pedro Batista, eu precisei ir ontem às 21h30 da noite até o hospital para saber notícias do meu pai. É um descaso tão grande que acaba sendo inacreditável. Chegando lá, ele estava com contenção dos braços, mesmo acordado, implorando para que retirasse um acesso que o estava incomodando. Ontem solicitei um médico de plantão e a chefe da enfermagem da UTI, que algumas cuidadoras do meu pai pudessem acompanhá-lo na UTI, visto que não confiamos mais no tratamento dado pela Prevent Senior. Então, esse é um caso de prova, um caso que está confirmado, inclusive esse paciente nos deu direito de dizer o seu nome, ele fez a declaração, que nós vamos levar ao conhecimento do Brasil agora, mostrando que a senhora está certa. Está certo em vir aqui para estancar esse mau atendimento que aconteceu no ambiente de um hospital particular. Nós temos provas, são provas duras de colocar, mas como tem autorização do paciente que sobreviveu a esse problema que aconteceu no hospital, outros talvez não tenham sobrevivido, tenham ido a óbito, numa questão de falta de compromisso com a vida. Portanto, eu pediria aí para colocar o vídeo 1 e 2 na sequência, só para se assistir o drama que um paciente sobreviveu a contar. O senhor Tadeu Francisco Andrade. Aqui eu louvo como brasileiro, patriota, corajoso, por fazer esse depoimento e mostrar a situação que ocorreu no hospital da Prevent Senior. Por favor. Todo dia eu penso em quantas pessoas morreram sem necessidade em decorrência do tratamento paliativo proposto pela Prevent Senior. Muitas famílias perderam seus entes queridos por desconhecer o que é o tratamento paliativo e as famílias, infelizmente, não lutaram por seus entes queridos, ou não puderam lutar por seus entes queridos por desconhecimento ou por acreditarem que seria o melhor. Essas famílias foram enganadas. Bom, o que eu espero?
Eu espero, daqui para frente, que os responsáveis sejam punidos, inclusive criminalmente. Semana passada, eu fiz uma denúncia ao Ministério Público de São Paulo, ainda aguardo resposta, mas estou à disposição da Justiça e também da CPI para que todo esse trama macabro seja trazido à tona e que os responsáveis sejam punidos. Seguinte aí, por favor. Bom, a sensação que dá é que, na visão da diretoria da Prevent Senior, o paciente é visto apenas como um cálculo financeiro. Não há nenhum entendimento médico ou humanitário. Eu quero aqui ressalvar a atuação de muitos profissionais da saúde que pensam diferente. Eu tive contato com várias auxiliares de enfermagem, vários médicos, médicos de UTI, que são verdadeiros heróis. No entanto, me parece que a diretoria tem uma política de um cálculo financeiro. Eu me senti um cifrão que poderia ter morrido no primeiro mês porque eu estava dando prejuízo. No entanto, estou aqui vivo. Prejuízo eu dei, mas eu estou vivo graças à insistência da minha família em ser contra o tratamento paliativo. Peço que coloque agora o áudio. O áudio é de uma filha do seu Tadeu, conversando com um dos médicos, e nós preservamos o nome do médico. Oi, tudo bom, doutor? Tudo bem? Tudo bem? Gustavo. Prazer, eu sou filha do Tadeu. Você é? Filha. Como que é seu nome? Marina. Marina. Tudo. Então ele ainda não foi pra SEMI, né? Por Ainda conta não. da noradrenalina? Por conta da nora, justamente. Tá. Ele está acoplado ao BIPAP, vem mantendo sinais vitais normais. Tá. E a noradrenalina, a gente até está mantendo a nora, está seguindo o desmame da noradrenalina. Tá. Outra coisa que eu percebi que assim, ele está um pouquinho mais sonolento, mas pode ser na vigência até mais do quadro infeccioso e metabólico. Tá. Então ele fica mais um pouco sonolento. Tá. É isso que eu queria saber, porque assim, os cuidados paliativos veio hoje, né? Conversou acho que com a Mayara. Com a Maíra, exatamente. Maíra. E aí, pelo que eu entendi, o que está descrito no prontuário quando você vai conversar com a colega ainda, para eventualmente suspender diálise e manter cuidados paliativos. Não, a gente não está de acordo. A minha irmã recebeu o contato e aí a minha irmã, enfim, na hora não digeriu tudo. Depois em família, a gente agora está conversando e tal, e a gente não está de acordo de adotar cuidados paliativos. Entendi, porque inclusive até discutiu o caso dele com o nefro hoje, né? Vamos estar fazendo terapia, tá fazendo diálise sob demanda, e aí um dia sim, um dia não, estava até programado para fazer amanhã. Então. Porque os exames dele, você chegou a ver os últimos exames dele e tudo, a ureia até deu uma melhorada, a creatinina também diminuiu um pouco mais. Então, como teve uma resposta em relação à diálise, a gente está mantendo dia sim, dia não. Sim. E aí eu vi no prontuário que ela colocou tudo que tinha discutido com vocês a respeito disso. Exatamente. Então eu queria saber o que eu faço para reverter. Não estamos de acordo. A família se reuniu, conversou e assim, toda intervenção que minimamente puder ser feita e que tem alguma chance dele ficar, nós vamos aceitar. Não, eu coloco isso em prontuário. A gente não quer abrir mão de... Marina, tá? Não quer abrir mão de diálise, não quer abrir mão de antibiótico, não quer abrir mão de reanimar. Tudo, né? Tudo que for possível fazer, a família quer que faça. Tá bom. Tá? Senhor presidente, senhores senadores, esse é um caso gravíssimo, porque o senhor Tadeu, inclusive o prontuário e o próprio médico que conversava com a Marina, disse o seguinte: ele está baixando a ureia, creatinina, ele está em condições melhores, vai fazer amanhã hemodiálise e tinha saído da UTI para ir para uma unidade que eu não conhecia ainda em hospital, chamada enfermaria leito híbrido. Você tem UTI, semi-intensiva, enfermaria ou apartamento, mas leito híbrido, para que fosse feito o tratamento paliativo. Nada contra o paliativo, nem os profissionais trabalham
nesse setor, absolutamente. Até foi mal interpretado semana passada aqui, quando falei. Mas, nesse caso, inclusive sem autorização da família, não tinha autorização da família, está aqui, ó, foi orientado escalonar droga vasoativa, suspender antibiótico, parar com antibiótico, suspender hemodiálise, não coletar a gasometria, enfim, não fazer exames laboratoriais e deixasse que ele fosse dirigido para o tratamento paliativo. A família se insurgiu contra isso, não aceitou. Eu quero louvar as filhas do senhor Tadeu, as 2 filhas e o filho dele também, que contrataram um médico particular que foi lá e disse, olha, ele tem condição de se recuperar, como ele se recuperou, e está vivo hoje, e deu esse depoimento para o Brasil, mostrando que não se pode negligenciar no tratamento com a vida das pessoas. E se o paciente está na UTI, ele melhora, ele vai para uma semi-intensiva, ou então fica na própria UTI. Ele não pode sair de lá com sinais vitais, com condição de recuperação e ser levado a um tratamento para ele ir a óbito com medicações que estão aqui prescritas. Vários medicamentos, Fenatril, outros medicamentos que seriam utilizados nesse paciente, Midazolam, uma série de medicamentos que seriam administrados ao senhor Tadeu, que hoje não estaria entre nós. Então, eu quero mostrar isso, porque como aconteceu esse caso, está aqui a comprovação, nós omitimos, inclusive, o nome do médico, até porque os profissionais de saúde devem ter trabalhado muito duramente e até contra a sua própria vontade, e nessa questão do kit Covid, de encaminhar por motoboy para a casa das pessoas, como se o kit Covid servisse para todo tipo de paciente portador da doença, como se todos tivessem os mesmos sintomas, as mesmas manifestações clínicas. Se tivesse com pneumonia virótica, tomava. Se tivesse com microtromboembolia, tomava. Enfim, uma medicação única para pacientes com manifestações clínicas completamente diversas. Isso não pode ficar sem responsabilização criminal a respeito de quem é responsável por isso, que foi exatamente que veio aqui o doutor Pedro Batista, que nós perguntamos a ele, ele não teve muita resposta, omitiu, não falou aquilo que se passou, na verdade, nesse ambiente. Portanto, doutora Bruna Morato, parabéns à senhora pela sua coragem, pela sua vontade de esclarecer a verdade. E meu reconhecimento a todos os profissionais de saúde, que mesmo nessa condição adversa, de alguma forma, salvaram vidas, mas que a orientação da diretoria, como está mostrando aqui, nós temos vários elementos de prova, mensagens, e-mails, prontuários, que não dá para trazer aqui tal volume de provas que nós temos, que o relator, o senador Renan Calheiro, também tem essas provas e vai constar no seu relatório para aprovação e mostrar ao Brasil que não se pode negligenciar com a vida. E, nesse caso, a relação da Prevent-Senior com o Gabinete das Sombras, o Gabinete Paralelo, que foi presidido em alguns momentos pelo próprio presidente da República, que não é médico, que é capitão reformado do Exército, por outros que também não eram médicos, e pelos aqueles que estavam lá, como a doutora Nise Yamaguchi, como o Paulo Zanotto, como o outro Antônio Wolff, parece uma coisa assim que... Wong. Pois é, exato, que infelizmente veio a óbito, era um dos principais negacionistas, né, e defensor do tratamento. Sirva como exemplo. Sirva como exemplo para saber que um médico, quando faz juramento, a vida dele, para salvar uma outra vida do seu paciente, a dele é menos importante que aquele que ele está lutando para salvar. Esse é o juramento, é o compromisso, é a verdade, é a dignidade, é a honra, é a integridade, é a honestidade para dizer ao paciente ou seus familiares exatamente aquilo que está acontecendo. Portanto, parabéns, e a senhora tem o nosso apoio, e eu espero que a proteção, inclusive, senhor presidente, não sei se é o caso, de se dar uma proteção à doutora Bruna, para que ela não tenha essas ameaças como teve
porque está falando a verdade aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito. Doutora Bruna quer falar, eu passo ela a palavra. Eu agradeço a oportunidade de entrar no tema paliativo, então, para trazer mais uma denúncia que me foi encaminhada há pouco por WhatsApp. Os médicos relatam que existe uma unidade que fica localizada na Vila Olímpia, Rua Casa do Ator. É um prédio comercial que foi convertido em unidade hospitalar sem o devido alvará, para onde estão sendo encaminhados os pacientes de paliativo. Esse prédio comercial, ele sequer tem em seus elevadores a possibilidade de comportar macas. Então, esses pacientes, eles chegam nessa unidade, são colocados no elevador, muitas vezes sentados, e são encaminhados a leitos improvisados. Qual é o endereço? Eles informaram que fica na Rua Casa do Ator, eles não especificaram o número, na unidade Vila Olímpia. Então, eu peço, por favor, às autoridades que averiguem o que está acontecendo. Obrigado, senador.